Olá, amigos e amigas que acompanham Mauá Memória. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Caminhando a pé pelas avenidas Rio Branco e Itaparque em 1965. O autor é Orlando Lisboa de Almeida. Eu morava na Vila Bocaina, em Mauá, nessa época. Vamos dar uma pequena caminhada no tempo para relembrar um pouco das lembranças que tenho desse percurso, da estação de Mauá, onde eu morava, que ficava ao lado de onde tinha um tanque, do lado direito da Avenida Itaparque, ou após chamado Barrancão. Percurso tentando resgatar como era esse local, visto no dia a dia da época. A Avenida Rio Branco já era feita com calçamento de paralelepípedos, pedras justapostas, que eram comuns nas pedreiras de Mauá na época. Era calçada porque ficava na região central e por ser corredor de ônibus urbano. A Avenida Itaparque, que segue na continuação da Avenida Rio Branco, ainda não tinha nem calçamento. Era chão batido mesmo, poeira, quando estava seco, e barro nos tempos de chuva e garoa. E olha que garoava em Mauá, quando tinha muito mais mata por lá. Então, vamos andando. A estação era e deve ser quase o marco zero da cidade, e ao lado dela tinha o ponto de táxi número 1. Os carros pretos, mais antigos, já estavam sendo substituídos pelos DKV VMAG, se minha memória não falha. Na rua Rio Branco, o quarteirão da estação, haviam casas amarelas da RFFSA, Rede Ferroviária Federal SA, casas dos empregados da Estrada de Ferro, cada uma com um recuo da rua, jardim na frente, espaços nas laterais e quintal, coisa rara na Mauá de hoje. Ainda nesse quarteirão, do lado oposto à estação, havia a garagem da Turismo Bosato, cujos ônibus usualmente faziam principalmente as linhas fretadas, de levar os trabalhadores às grandes indústrias da região. Em seguida, a concha acústica, na Praça 22 de Novembro, e logo em seguida uma ponte sobre o rio ou córrego Tamanduateí, que nesse ponto saía do terreno da ferrovia, passava pela Praça 22 de Novembro e seguia adiante. Na praça, dos dois lados do córrego, carreiras de chorão, aquelas árvores de galhos pendentes quase até o chão. Ao lado da praça, os pontos de ônibus para ligar o trem com o acesso aos bairros. Seguindo a Avenida Rio Branco, logo após a praça, do lado direito, espaço da calçada, só que em chão batido, havia uma barraquinha de vender doces. Era uma barraca pra lá de tosca, e nunca me encorajei a comprar algo lá. Mas a barraca era parte da paisagem, e por ali, a Rio Branco segue meio que divisando com a ferrovia. Havia uma cerca de tela, que sempre tinha lugares com cipó de flores azuladas ou violetas, planta silvestre, que estava sempre presente na cerca. Do outro lado da cerca, que hoje é muro, se via o córrego, que tinha em sua margem o chamado capim fino, muito comum na beira da água na região. As casas de moradia e comércio, desse lado da Avenida Rio Branco, começavam pelo Bar do Avelino, seguindo um pouco mais, antes do que é hoje, o Viaduto da Saudade, do lado direito de quem sobe centro-bairro. Havia um grupo de casas de alvenaria, muito antigas, e uma delas era dos Brancaleon. Lá morava o Laércio Brancaleon, nosso conhecido. Por ali tinha o comércio do Delpoio e mais algum comércio. Nesse trecho, antes do viaduto, do lado esquerdo, tinha um barranco elevado, e havia um resto de construção de uma estrutura, que me parece que foi de uma pedreira. Ali haveria no passado uma máquina britadora de pedras. Logo em seguida, à direita, a quase chácara, onde moravam duas senhoras da família Pântano. Ambas doceiras, faziam divisa com o terreno onde ficava a indústria brasileira de pigmentos, que soltava uma fumaça carregada de enxofre, que era o caldeirão do capeta. A fábrica ficava abaixo do nível da avenida, que ali já seria Itaparque, eu acho. Uns 8 metros, e a fumaça saía das chaminés lá embaixo e pegava a gente passando a pé na avenida, no maior sufoco. No tempo chuvoso ou de garoa, ficava mais difícil a fumaça subir e sufocava mais ainda. Nem mato
nascia no barranco do lado esquerdo da avenida ao lado da Pigmentos. Terminando o terreno da Pigmentos, à direita, havia um local onde haviam pequenas nascentes. Atual mercado Nitsuka, suponho, lojas Marisa, em frente ao Banco do Brasil. E eram terrenos baldios, com caminhos para passar a pé. Era o caminho mais comum para quem ia da Vila Bocaina à Porcelana Real. A Rua General Osório, que desce do Viscondinho até a Avenida Rio Branco, nesse trecho, era de chão batido. Nem calçamento de paralelepípedos tinha, pois ali não passava ônibus. Depois vinha o depósito de materiais de construção do Copini, Bar do Renzo, com o campo de bocha, bem frequentado pela terceira idade na época. Em seguida, o Barrancão, sendo que houve corte no barranco no passado. Ali seria trilho de vagões para transporte de pedras em outros tempos. E a Avenida Itaparque passava pelo trecho com alto barranco dos dois lados. Em seguida, uma das casas do lado direito e um tanque teria surgido quando aterraram o local para ficar plano. Então represou a baixada do lado direito, formando um tanque. Quando eu conheci o local, já tinha o tanque que posteriormente foi aterrado. Chegou a ser pátio de uma companhia de limpeza urbana, a Pioneira, que, meu mano, pelo odor que tinha o local, chamava-se a empresa de A Pioeira. Nesse percurso, passava o ônibus e seguia adiante rumo ao Falque e outros bairros, contornando à esquerda lá na frente, passando por outros bairros até sair na Avenida Barão de Mauá, lá rumo de quem vai para Itapeva. Em resumo, esse era o cenário que tínhamos na época, em que eu tinha lá pelos meus 15 anos de idade e ia a pé da Rua Duque de Caxias, quase esquina com a Avenida Itaparque, até o Viscondão, num percurso de uns 2 ou mais quilômetros, com poeira, barro, muita garoa e ruas não tão iluminadas. Foi um período duro, mas foi uma fase da juventude onde as amizades foram formadas e valeu a pena tudo isso. Com certeza, eu suponho que na época Mauá tinha seu redor de 40 ou 50 mil habitantes. Então esse foi o relato do Orlando Lisboa de Almeida. Muito obrigado por ter enviado aí pra gente aí do Mauá Memória. Siga o canal, clica ali nas notificações ali, acessa o sininho, que toda semana a gente está trazendo contos novos aqui no podcast do Mauá Memória. Obrigado a todos.